Bom, o tema hoje que nós vamos falar da palavra de Deus, espero que inspire seu coração. Espero que você tenha a certeza de que Deus vai falar com você através dessa palavra e se você gostar, que você possa compartilhar, que você possa curtir e que você se inscreva no meu canal para que a gente possa então levar a palavra para mais e mais pessoas, que essa é a nossa missão. Hoje eu quero falar de duas mulheres que estavam em intimidade com a presença de Jesus. Elas conheciam Jesus, tanto é que elas conheciam Jesus, que Jesus frequentava a casa delas. Não é interessante? Duas mulheres, elas tinham completa intimidade com Jesus e um dia então ele foi até a casa delas. Eu estou falando de Marta e Maria. Ah, lá vem a Renata falar de uma história tão batida. Sabe que esses dias escreveram para mim assim: ah, você só fala histórias conhecidas da Bíblia. Gente, a Bíblia é uma só. Claro que a gente vai ouvir várias vezes falar sobre o mesmo assunto, mas a gente pode dar um enfoque diferente. E hoje eu quero falar sobre Marta e Maria. Eu não vou falar que Marta pediu ajuda a Jesus, né? Porque ela viu que sua irmã estava ali aos pés dele e ela estava trabalhando. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre Maria. Eu vou falar sobre ela que escolheu a melhor parte e estava aos pés de Jesus. Ela escolheu a melhor parte e ela escolheu estar aos pés de Jesus. Mas veja, Jesus estava dentro da casa dela. Ele não estava numa praça, ele não estava na casa da amiga dela, ele não estava na própria casa dele, não. Ele estava na casa dela. E ela então se derramou ali na presença dele para ouvir a palavra dele. Só que existe aqui que eu quero destacar para você essa premissa. Qual é a premissa? Eu quero destacar para você que Jesus estava dentro da casa dela. E eu quero perguntar para você hoje, onde é que Jesus está? Jesus está dentro da sua casa? Porque ele poderia estar em outro lugar para ela encontrá-lo. Mas ela conseguiu prestar toda a honra, toda a dedicação do seu tempo a ele a partir do momento que ele entrou na casa dela. Só que ele só entrou na casa dela porque ele conhecia ela, conhecia a sua irmã, conhecia seu irmão que era Lázaro. Ele estava acostumado àquele ambiente, porque aquele ambiente era receptivo a ele. E então, entrando ali, ele encontrou a possibilidade de estar provavelmente conversando sobre grandes coisas. E então ele encontrou em Maria alguém que estava ali realmente interessada em ouvir e em prestar a atenção, em colocar no coração dela aquelas palavras que ali estavam sendo ditas. Só que ela só pôde vivenciar isso a partir do momento que ela teve a possibilidade de tê-lo dentro da sua casa. Veja, muitas vezes a gente quer ter convivência com Deus, a gente quer ter intimidade e profundidade da presença de Jesus. Mas essa profundidade, essa intimidade só vai existir se eu tiver uma intimidade a ponto de que Jesus entre na minha casa, a ponto de que Jesus se sinta bem-vindo na minha casa. E aí então eu vou poder me debruçar nas palavras e na presença dele. Se ele não estivesse na casa de Maria, provavelmente ela não teria se deleitado nas palavras dele naquele dia. Mas ele tinha liberdade de entrar na casa dela. E aí eu quero fazer hoje uma pergunta para você, mulher, para você, herdeira do Pai.
Você tem aberto as portas da sua casa para que Jesus entre, para que ele possa se sentir tão à vontade a ponto de se sentar e conversar com você? Porque muitas vezes você acha que vai encontrar ele, talvez lá na igreja, talvez na casa daquela pessoa que é mais consagrada, né? Um pastor, uma referência pública. E aí você busca lá fora e esquece de preparar o seu lar, a sua casa, para que a presença de Jesus possa ali estar. E então ele vai se assentar com você. E então ele vai poder estar derramando grandes palavras, grandes insights, né? Podemos dizer assim, para a sua vida, para o seu lar. Mas a presença dele só se manifesta a partir do momento que ele é bem-vindo. E aí você pode falar, mas é claro que Jesus é bem-vindo no meu lar. Que bom, eu fico feliz por isso. Mas a presença de Jesus, ela entra aonde ele se sente bem-vindo, só que a presença dele não tem espaço para dividir com a presença do mundo. Ele não vai estar onde o mundo está. E muitas vezes a gente traz coisas do mundo para dentro do nosso lar e ali ele não se sente bem-vindo, porque você está dando prioridade para coisas que não são do reino dele. Quantas e quantas vezes as novelas, os BBBs da vida, as músicas, as leituras que entram no seu lar afastam a visita de Jesus. E você às vezes não percebe por que será que você não está conseguindo se derramar na presença dele e ouvir a voz dele. Justamente é porque ele só vem quando ele se sente bem-vindo, quando ele se sente amado, quando ele se sente acolhido, quando a presença dele é desejada. E aí então o mundo não tem mais espaço, então a gente tem que escolher, ou entra ele, ou entra o mundo. E eu quero hoje te perguntar, quem tem entrado na sua casa? Quem tem tomado o seu tempo e que você tenha dedicado o seu tempo dentro do seu lar? Olha, que honra para Maria, né? Que mulher assim sortuda, né? A gente podia dizer nos termos mundanos, né? Mas a gente sabe que sorte não existe, existe sim a bênção e a graça de Deus. Mas olha, essa mulher, ela teve a oportunidade de estar recebendo Jesus no seu lar. E eu quero hoje que você possa abrir então seu coração para tirar as coisas do mundo do seu lar, para edificar a sua casa como uma mulher sábia e para então viver como Maria viveu, poder ver ele entrando dentro do seu lar e ele vai se assentar e você vai poder então se assentar do lado dele, você vai poder então ter a certeza de que, uau, eu posso então ouvir as palavras do Mestre, ouvir as palavras daquele que traz vida e vida em abundância. Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus te abençoe. E se você gostou, não esquece então de curtir, de compartilhar.